forever young. I want to be forever young. Do you really want to do forever, 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 forever young? I want to be forever young. E hoje a gente vai falar de Sonic. Mesmo depois de quase morrer no final do Sonic 2 e a aposentadoria do Jim Carrey, a gente não tinha certeza se o Dr. Eggman ia voltar para fazer Sonic 3. Mas tá chegando aí Sonic 3 e se for fiel em adaptar o que acontece com ele, muita coisa vai acontecer com ele. Eu digo em adaptar os acontecimentos de Sonic Adventure 2, que é o que o filme tá se baseando no jogo. Então, para se preparar para essa bomba, eu mantenho uma teoria da minha cabeça, o que necessariamente não é uma coisa muito boa, e claro que é da minha cabeça, já que eu montei a teoria, mas tentei fazer de forma cronológica e ficou parecendo uma historinha. Então, essa é basicamente a história que não te contaram sobre Sonic 2. Eu espero que faça algum sentido. O filme de Sonic 2 ele roda em torno de uma lenda, que é sobre a Esmeralda Mestra, que ela é basicamente um objeto de muito poder, que o usuário que a tivesse seria o ser mais poderoso do universo e teria os seus sonhos realizados. Ela é basicamente isso no conceito original, ela é uma esmeralda que serve para canalizar, concentrar os poderes das esmeraldas do caos. Só no filme adiciona esse detalhe de fazer os seus sonhos se tornarem realidade, que isso não tinha antes. Em um momento do filme, depois de o Knuckles e o Dr. Eggman já acharem o lugar onde a Esmeralda Mestra tá, porque ela estava escondida, e o Sonic chega atrasado para impedir eles, o Sonic e o Knuckles começam a brigar e o Dr. Eggman aproveita isso para pegar a Esmeralda Mestra para ele. Ele toma posse dessa joia e o interessante, aí que começa meu pensamento, que quando ele toma posse dessa joia, ele fala a frase Caos é poder. E beleza, ele é um vilão que normalmente os vilões eles querem conquistar alguma coisa clichê de desenho animado. O Dr. Eggman ele era basicamente isso. Só que parando pra pensar, não parece fazer muito sentido essa frase sair dele, porque o Eggman ele é um gênio que faz planos super elaborados e faz robôs e controla eles de forma muito organizada. O contrário do caos é a ordem. E caos não é um conceito que se encaixa para alguém como o Eggman. Por exemplo, o Coringa, em um certo momento do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele fala que ele é um agente do caos. Ele explica que ele gosta de fazer os planos dele se desmancharem facilmente. E cachorro louco, como ele também é chamado, não parece ser um conceito que se encaixe em alguém como o Eggman. Então eu comecei a me perguntar se aquilo realmente fazia sentido, até que em um momento do filme, depois de a gente passar por uma sequência de cenas sobre um casamento que é muito ruim, eu sinceramente tinha esquecido que eu estava assistindo Sonic, mas como eu sou muito fã desse desenho, eu ainda não tinha desistido. E depois de assistir mais ou menos 3 vezes, eu consegui prestar atenção nessa frase, que ela é dita no seguinte contexto. O Dr. Eggman, já sob o controle da Esmeralda Mestra, ele teleporta para um lugar onde o capanga dele tá, o Agente Rocha. E o Agente Rocha se assusta, pergunta, caramba, doutor, é você mesmo que tá aí? E ele fala, sim, apesar de não ser eu. Então foi aí que eu percebi que eu tinha uma pista. E para a formação de banana começar, a próxima pergunta era quem estava na cabeça do Eggman, quem estava controlando ele? Ou aparentemente dividindo o controle mental, já que ele se identifica como Eggman, é o gênero Eggman. E ele ainda assim mantém o objetivo dele, que é a conquista da Terra. Então beleza, seguindo essa lógica, quem foi que distorceu, um pouco pelo menos, o senso do Eggman e fez ele dizer a frase caos é poder? E a resposta é o caos. Sim, eu quero dizer o caos, mas não o conceito figurado da destruição, da desordem. Eu quero dizer esse slime verde que faria o Nilson e as papinho ter pesadelo. E esse bicho, ele é um tchau. Cal, não sei como fala, eu vou chamar de tchau. É um bichinho muito fofo que ele já aparece no trailer do Sonic 3. Provavelmente vai ser só um easter egg do filme, mas ele aparece aparentemente como um bonecão. Só que você tá vendo uma clara diferença entre o Zack do LoL e essa merdinha fofinha. O porquê de ele ser desse jeito é porque ele é um mutante. Simplesmente aceita, ele é um mutante, ele é um Cal mutante, um Tchau mutante. O Knuckles, por exemplo, quando encontra ele pela primeira vez, ele tá dormindo tranquilo, aí ele tá protegendo a Esmeralda Mestra e começa uma tempestade muito grande, uma tempestade que não é normal, cai um puta raio dali de cima e esse bicho aparece. O Knuckles ficou em choque e é isso, é a primeira vez que o caso aparece. Beleza, então já entendeu que ele é um bicho
fofinho, que é um mutante, sem explicação. Mas por que eu acho que é ele que tá na cabeça do Dr. Eggman? Bom, para entenderem, eu vou tentar contar um pouquinho da história dele. O Caos, ele tem o poder de absorver as esmeraldas do Caos e ele se torna mais forte com isso. O Caos, ele é feito de energia do Caos, ele não é água. Mesmo parecendo água, ele tem poderes de hidrocinese, ele consegue controlar a água, mas ele é feito de energia concentrada do Caos. E na realidade, o Caos ele ficava num jardim de vários tchauzinhos. Ele cuidava desses tchauzinhos. Ele simplesmente cuidava daquele lugar e a Esmeralda Mestra estava ali. Talvez porque ela fizesse mais ele forte, talvez fosse só coincidência ela estar ali. A questão é que ele não ligava para ela, ele só cuidava daqueles tchauzinhos. E tinha uma Equidna também, que Equidna é a raça do Knuckles basicamente. O Knuckles é uma Equidna. Tinha uma Equidna que ela gostava do Caos, ela gostava daqueles tchauzinhos e o Caos tinha uma intimidade com ela. Mas o povo do Knuckles eram conquistadores. Eles adoravam a Esmeralda Mestra e eles temiam o Caos. Eles enxergavam o Caos como um guardião dela. Mas não quer dizer que respeitavam ele. Até porque eles fazem um ataque naquele lugar com o objetivo de pegar a Esmeralda depois. E, tipo, os caras não sabiam que o Caos ele só queria cuidar dos tchauzinhos. Eles achavam que ele era o guardião, que ele queria proteger aquela Esmeralda. Então, eles foram na maior agressividade, atacando aquele lugar, então basicamente ameaçando os tchauzinhos, e aquela Equidna, que tinha uma intimidade com o Caos, ela tentava avisar o povo dela de que não precisava fazer aquilo, mas eles ignoraram ela e bateram nela também. E nisso o Caos ele se tornou agressivo, ele entrou numa fúria que ameaçava destruir o planeta inteiro, mas antes disso acontecer, ele foi selado na Esmeralda Mestra, e ele só seria libertado anos depois, quando o Eggman ia querer as esmeraldas do Caos. As 7 esmeraldas pegam o que há em nosso coração e transformam em força. Mas se o coração com as esmeraldas estiver cheio de fúria e medo, então o poder trará dor e destruição para todo o mundo. Por favor, você deve deter o Caos! E é isso, essa é a história do Caos, basicamente, no Sonic X, por exemplo, ou também no jogo dele, o Sonic Adventure, porque, para começar, no filme ele nem aparece, mas eu acredito que ele é citado na frase Caos é poder. Então, o que eu acredito que deve ter acontecido no filme é algo parecido. Ele deve ter sido a mesma pessoa, ele deve ter sofrido aquele ataque dos Equidnas, ele deve ter ficado muito e ter sido selado na Esmeralda Mestra, mas acaba por aí. Eu não acho que ele foi libertado anos depois pelo Dr. Eggman, não de forma física, e sim quando o Dr. Eggman toma posse dele. Não dele exatamente, mas ele dentro da Esmeralda. E uma coisa que é interessante se notar é que quando o Caos ele aparentemente já estava selado dentro da Esmeralda, é uma Equidna que está usando a Esmeralda, que conta a lenda no filme, que aquele usuário estava simplesmente destruindo tudo. E é muito curioso ser uma Equidna ali. Porque as Equidnas, como eu disse, elas são conquistadoras, não são destruidoras. Elas não mostram em nenhum momento esse instinto de querer destruir tudo, igual aquilo estava fazendo. Eles têm o clã da Garra Longa, que é basicamente a mãe do Sonic no filme, que eles guerreavam contra as Equidnas, mas aquela Equidna que estava com a posse da Esmeralda não estava só atacando o clã da Garra Longa, ela estava destruindo aquele mundo. Então essa é a primeira coisa que me fez pensar que, além de aquilo não fazer sentido, não ser parecido com o objetivo que as Equidnas têm inicialmente, e aquilo também parecia ser uma controvérsia por conta de destruir aquele mundo ser o objetivo do Caos e não das Equidnas. Mas então você também me pergunta, tá, mas por que o Eggman ele não estava fazendo a mesma coisa que aquela Equidna? Tem dois motivos que eu acredito nisso. O primeiro motivo é que, primeiro, que era uma Equidna, foi inicialmente o que deixou o Caos super puto. Ele simplesmente não ia dar espaço para a mente da Equidna controlar também a Esmeralda. Eu acredito que o Caos ele deve ter tomado o controle total da mente da Equidna por conta disso, essa rivalidade que eles desenvolveram após aquilo. O segundo motivo é porque o Caos ele tem rancor daquele mundo, ele não quer mais ficar naquele mundo por causa daquilo que aconteceu. Mas quando o Dr. Eggman ele toma posse da Esmeralda, eles estão na Terra. Aquilo que aconteceu não foi na Terra, ele não tem rancor da Terra. Então, por esses dois motivos eu acredito que ele deve dividir
o controle da Esmeralda do Caos, o controle da mente com o Dr. Eggman, e não controlar totalmente ele. Mas eu não quero dizer que o Caos ele simplesmente dormiu e esqueceu os objetivos dele. Em um certo momento do filme, o Dr. Eggman ele fala que com aquele poder ele poderia não só conquistar o planeta Terra, mas também outros planetas, outras galáxias, outros universos e quem sabe mais. Então essa fala do Eggman mostra que ele pode ter mantido o objetivo inicial dele, a conquista, mas ele queria conquistar outros universos, outros planetas. Pode ser uma dica do Caos falando na cabeça dele para ele sair dali, porque o Caos não esqueceu o objetivo dele de destruir o planeta dele. Então, pode ser uma vontade involuntária do Eggman de sair daquele planeta, porque é uma vontade do Caos de voltar para o planeta dele, do Caos, para destruir o planeta dele. Porque, afinal, o Caos ele ainda não tinha destruído o planeta dele, então ele ainda tinha que cumprir aquele objetivo. Então, seguindo esse pensamento, a história do Caos ela até que foi muito bem adaptada, porque tanto no jogo quanto no filme, ele tá preso dentro da Esmeralda Mestra, o Dr. Eggman que liberta ele para fazer os objetivos do Dr. Eggman, que é inicialmente conquistar o mundo, e quando o Sonic ele encosta na Esmeralda Mestra, depois que o Dr. Eggman já perdeu a posse dela, isso no filme, a Esmeralda Mestra ela se quebra e logo depois o Sonic vira Super Sonic. Então o que eu consigo entender dessa cena é que tanto no jogo quanto no filme, o Sonic ele destrói o Caos, vence o Caos virando Super Sonic. E no jogo ele vira um bichão muito grande, precisa virar o Super Sonic para acabar com ele. No filme ele encosta na Esmeralda Mestra e, seguindo essa ideia de que o Caos está lá dentro, a Esmeralda Mestra ela se quebra e logo depois o Sonic vira Super Sonic. Então eu acredito que até isso foi adaptado. Outra coisa que eu acredito que seja uma adaptação é que o Eggman, quando ele está sob controle e controlando também a Esmeralda, ele constrói um robô muito grande que o ponto fraco desse robô é justamente o Eggman, que fica na cabeça dele. Tanto que o Knuckles, quando consegue entrar lá, ele tira a Esmeralda do corpo do Eggman e o robô desliga. Então, tanto o robô quanto o Caos também o ponto fraco é na cabeça, porque o Caos ele tem aquele cérebro exposto dele que ele é vencido normalmente, a maioria das vezes batendo ali. É o ponto fraco exposto que tem nos dois. Então, a história do Caos ela não é contada no filme. Eu contei pra vocês porque eu acredito que seja ele que tá na cabeça do Eggman. Mas o que deve ter acontecido no filme foi o seguinte: a história que não contaram, que é a história do Caos, ele cuidava dos tchauzinhos, ele foi atacado pelos Equidnas. Então, deve ser bem simples. Os Equidnas devem ter conseguido selar o Caos dentro da Esmeralda, e quando eles tocaram na Esmeralda, para conseguir finalmente obter ela, aquele Equidna que tocou nela, foi controlado pela Esmeralda. E iniciou o plano do Caos, de um jeito ou de outro, de querer destruir aquele mundo. E é aí que se conecta com o filme, porque no filme a gente conhece essa lenda de que o Zoro estava destruindo tudo e o clã da Garra Longa tirou a Esmeralda dele, igual o Knuckles fez com o Dr. Eggman, tirou a Esmeralda dele e deixou ela guardada na Terra. E é aí que acontecem os acontecimentos do filme. Eu sempre me perguntava, porque o filme ele não explica quem que deixou um pedaço do planeta do Sonic ali no planeta Terra. Como ninguém percebeu isso? Por que o filme não fala sobre isso? Então encontrei uma resposta para isso também, basicamente, que é o próprio clã da Garra Longa tirou a Esmeralda dele, jogou na Terra, um pedaço do planeta deixou ali. Também é uma explicação do porquê tem tantas armadilhas naquele lugar que o Dr. Eggman, o Knuckles e o Sonic sofrem para passar. Porque aquilo é um objeto de perigo que elas esconderam embaixo do mar justamente para ninguém conseguir encontrar aquilo, além do Sonic, já que a Garra Longa confiava nele. Bom, mas é basicamente isso a minha teoria sobre o Sonic. Eu queria contar um pouco dessa ideia para vocês, porque é muito difícil você conseguir encontrar alguma história num filme que tá te fazendo sofrer. Mas eu consegui. É difícil você focar, mas depois de assistir esse filme mais de 3 vezes, mais de 5 vezes, mais de... acho que foi isso que eu assisti, mais ou menos umas 5 vezes. Depois de assistir tanto tempo, uma hora você consegue reparar em coisas que não estão esfregando na sua cara. Bom, então por enquanto é isso. Eu agradeço se você assistiu até aqui. E tenha um bom dia.